mensagem aí, joga aqui para mim, por gentileza. Presta atenção no tema da mensagem que eu trago para compartilhar com você hoje. O tema que Deus colocou no meu coração esses dias é tempo de viver algo novo. Amém. Fala assim comigo, É tempo de viver algo novo. Coisas novas, experiências novas, algo novo da parte de Deus. É isso que eu quero falar com você hoje, é essa palavra que eu trago para o seu coração. Eu quero começar lendo com vocês profeta Isaías, capítulo 43, versículo 18. Profeta Isaías, capítulo 43, versículo 18. Na verdade, vamos começar do 15, não é isso, Juan? Vamos começar do 15, diz assim: sabemos que quando um profeta fala, quando um profeta se manifestava aqui no Velho Testamento, e até hoje não é diferente, era Deus falando com o povo, não é verdade? Quando Deus queria falar com o povo, ele levantava os seus profetas, ele ia até o povo e trazia um recado de Deus. Então Deus ele se levantou aqui no capítulo 43 do livro de Isaías, e ele disse assim, no versículo 15: eu sou o Senhor, seu santo, Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar, e eu chamei o exército poderoso do Egito, e com seus carros e cavalos, e eu os submergi nas ondas, e eles se afogaram, a sua vida se apagou como um pavio fumegante. Um pavio fumegante é aquele pavio que está ali só naquela sombrinha, e vai apagando até que apaga de uma vez. Então Deus aqui está trazendo à memória do povo de Deus o que ele fez quando libertou o seu povo da escravidão do Egito, das garras de Faraó e do seu exército. Então no versículo 18 é aqui que eu queria chegar. Ouça o que diz o Senhor. Esqueçam tudo isso. Deus está falando assim: sabe todas essas maravilhas, sabe todas essas proezas que eu fiz? Esqueçam tudo isso. Você vai ver que Deus está dizendo isso aqui, porque o que ele quer dizer para mim e para você é que ele quer dizer que ele tem algo novo para nós. Amém. Ele tem coisas novas a fazer, que o nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente, porque o nosso Deus ainda faz maravilhas. Então no versículo 18 diz assim: esqueçam tudo isto. Na verdade ele fala isso, né? Essa é a forma correta. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Deus diz para você hoje: olha, tudo que eu fiz na sua vida até aqui, tudo que você já ouviu falar de mim até aqui, esquece, porque grandes coisas estão por vir. Amém. Porque tem algo novo de Deus para acontecer na sua vida. Aí então no versículo 19, Deus ele continua dizendo: pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei, não percebem? Eu abrirei um caminho no meio do deserto, e eu farei rios em terra seca, diz o Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. Deus ele vai fazer coisas novas na sua vida. É interessante que muitas vezes a gente está aqui e junto com a equipe de louvor que nos auxilia e nos ajuda a adorar a Deus. É isso, Michele? Qual é o nome da outra irmã? Daiane, uma dupla, nota 10. Glória a Deus. Ótimas vozes, afinamento 100%, lindo, top. Mas eu quero dizer para vocês que, queridos, muitas vezes cantamos nas canções aqui, Deus, né? E tem uma, eu lembro de uma música que diz assim: faz de novo, não é isso? Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus ele não quer simplesmente fazer de novo algo que ele já fez, mas ele quer fazer algo novo na sua vida. Amém. Mas ele quer que você experimente coisas novas, mas ele quer que você ande em águas mais profundas, que você avance, que você tenha novas experiências com ele. Por isso, o tema da mensagem que Deus trouxe para o meu coração é esse: é tempo de viver algo novo. Eu queria pedir para você falar com alguém que está aí perto de você, se possível. Fala assim: Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para a sua vida, em nome de Jesus. Deus tem algo novo para você experimentar. Sabe, mas eu tenho uma boa nova para você. Olha para mim aqui. Entretanto, queridos, o novo de Deus ele não é algo automático, por inércia, que acontece na nossa vida, não. Está me ouvindo aí, Juan? Não é algo automático. Ouviu aí, Gabriel? O novo de Deus, ele muitas vezes, ele vai ser resultado de uma semente que você lançou, de um passo que você deu, de uma escolha que você fez, de um braço levantado, de um eis-me aqui que você disse para o Senhor. Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí, por gentileza, em Lucas capítulo 5.
E vamos continuar falando sobre isso. Agora, por meio de uma parábola de Jesus, onde o próprio Jesus ele fala, Lucas capítulo 5, versículo 36. Se você está sem a sua Bíblia, o Juan vai botar aqui. Diz assim o Senhor Jesus. Jesus também lhes apresentou a seguinte parábola: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, ele vai estragar a roupa nova e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro, ou seja, em odres velhos. Um recipiente de couro é um odre. E daqui a pouco eu vou te mostrar uma imagem de um, só para você memorizar e perceber. Os recipientes velhos, eles se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Versículo 38. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. E claro que os bons entendedores de vinhos, os bons conhecedores e tomadores de vinhos, e os vinhos mais caros, nós sabemos, são os vinhos velhos. Os vinhos de 10 anos, 20, 30, 50 anos, porque eles estão mais curtidos, estão mais saborosos, estão mais aguçados. Então Jesus ele vem e fala para nós aqui, por meio dessa parábola, fala aos discípulos, ensina por meio da palavra que é poderosa. Olha, ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que se nós desejamos viver algo novo em Deus, se você de fato quer viver um tempo novo com Deus na sua vida, você precisa entender que a vida cristã, ouça isso aqui, ela não é um remendo nem é uma reforma do que estava velho. A vida com Deus ela deve ser tudo novo. Você deve viver novidade de vida. Já viu quando você resolve fazer uma reforma na sua casa? Por isso que o nome chama reforma. Eu digo para você, a vida cristã não é um remendo e nem uma reforma do que é velho, mas é fazer tudo novo, viver tudo novo, palavras novas, entendimento novo, pensamento novo, práticas novas, amizades novas, lugares novos, ambientes novos, costumes, hábitos, respostas novas. Porque se você quer colher algo diferente na sua vida, se você está cansado de comer jabuticaba na época da jabuticaba, mas você continua plantando semente jabuticaba, a mesma semente, você não vai colher um fruto novo. Você só vai colher um fruto novo a partir do momento que você lança sementes novas. E por isso eu digo para você que a vida cristã não é um remendo nem uma reforma. Talvez alguns aqui já reformaram a sua casa. Você reformou alguma parte da sua casa, talvez a sala, a varanda, a área externa. Você derrubou tudo e construiu uma casa nova. Derrubar tudo e construir uma casa nova não chama reforma, chama reconstrução. Vou fazer uma casa nova. Pois lá em casa, algum tempo atrás, a minha esposa resolveu arrumar a sala e fazer algumas mudanças. Ela fez uma reforma na casa, especificamente na sala. A gente não quebrou as paredes, não jogou tudo abaixo. Estou falando de um apartamento, não tinha como derrubar ao zero. Não, ela só fez uma reforma na sala. E essa é a vontade de Deus para mim e para você. Não apenas uma reforma, mas uma vida nova em tudo. Amém. Uma novidade de vida em todas as áreas. Então, Jesus ele fala, sabe, se você pega um tecido, um pedaço de pano, de um tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha, isso não ia dar certo. Isso não ia funcionar. Afinal de contas, quem aqui, quando encontra uma roupa velha no armário, pega uma roupa que você acabou de comprar, tira um pedaço dela para costurar na roupa velha? Ninguém tem esse hábito. Por dois motivos. Primeiro, que não vai ficar bom, sempre vai ter uma diferença de cor, de gasto. Uma está mais gasta, outra está mais nova, uma cor está mais aguçada, outra cor já está mais desbotada. E segundo, o tecido novo na roupa velha, uma hora ele vai rasgar a roupa velha, porque ele é mais forte, mais resistente. Então não adianta pegar um remendo na sua vida com Deus para tentar consertar algo. Não, Deus quer que você largue tudo, mude tudo e viva uma nova vida completa com Ele. Porque a vida cristã não é passar verniz na velha vida, não. É algo totalmente novo, renovado, mudado e transformado. Quem me entende pode dizer amém. Amém. Segunda coisa que eu quero dizer, a nova vida com Deus, ela não pode ser depositada em uma estrutura velha. Jesus disse, não é possível colocar um vinho novo em odre velho.
Quando? Põe a imagem do odre aqui para mim, por gentileza. Qual já viu um odre aqui, pessoalmente? Não é? Um odre é um recipiente de couro de animal, principalmente naquela época, bem rústico, e era utilizado para guardar vinho, líquidos, talvez azeite, mas o mais natural eram bebidas. E o vinho, para guardar e para conservar. E por que Jesus disse nessa parábola que não é possível guardar um vinho novo em um recipiente velho e um outro velho? Sabe por quê? Porque você sabe que o vinho ele sempre está num processo de fermentação. Né? A gente vê em filmes aqueles que têm o hábito de tomar o vinho na sua casa, o costume de beber vinho. Eu nunca vi alguém abrir uma garrafa de vinho, ela não sair com pressão, fazer aquele barulho, pum, estourar, ou pum, fazer aquela. Ela está com pressão. Ninguém pega uma rolha de vinho e puxa ela facilmente, não, porque tem pressão. E por que tem pressão? Porque o vinho está em constante processo de fermentação. E o que Jesus quis dizer? Olha, se você botar um vinho novo, ainda está no processo de fermentação. Num odre velho, com efeito de tecido de couro, o couro velho ele já está ressecado, desgastado. Então, quando continuar o processo de fermentação do vinho, que está guardado, armazenado aqui, ele vai estufando, até o momento que o couro vai romper. Porque é um couro velho. É um couro que não tem mais elasticidade. A elasticidade de um couro novo, de um recipiente novo. Então a Bíblia fala, sendo assim, o vinho novo vai estragar o recipiente e o vinho novo vai se perder, vai se desperdiçar. Agora, compara a sua vida com esse odre. Mas compara a sua vida para um odre novo. Para uma nova vida. O vinho na palavra de Deus aponta para o Espírito Santo de Deus, que é algo valioso, precioso, vivo, pelo qual Deus se move, está vivo, está fazendo, está agindo. E Ele não quer, e a Bíblia fala de Jesus que o Espírito Santo não vai morar e habitar em um corpo, em um odre, em um vasilhame velho, mas num recipiente novo. E é por isso então que eu te digo, se a gente quer viver o novo de Deus, você precisa viver a nova vida que Deus tem para você, o novo chamado que Deus tem para você. Porque senão, o vinho novo quando chegar, ele vai estourar. O recipiente não vai suportar, não vai aguentar, porque o odre velho ele se rompe, não vai combinar. O novo de Deus na velha estrutura do homem. Não vai combinar a novidade de vida de Deus nas velhas práticas, nos velhos costumes, nos velhos ambientes da velha vida que você tinha. Não vai combinar. Ou seja, o vinho novo está para o odre novo. Assim como o novo de Deus, ele está para a novidade de vida. Amém. Ele está para as suas novas escolhas. Não sei se você está conseguindo entender onde eu quero chegar. Amém. Se você quer viver o novo de Deus na sua vida, comece a viver a novidade de vida. Comece a praticar a nova vida que Deus tem para você. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim a palavra de Deus: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. E aí Paulo diz assim: eis que tudo se fez novo. Paulo não diz algumas coisas se fizeram novas. Paulo não diz algumas coisas que você mudou na sua vida. Paulo não diz, olha, algumas práticas você inovou. Não. Tudo se fez novo. Repetindo, quer viver o novo de Deus? Viva em novidade de vida. Viva o chamado que Deus tem para a sua vida. Viva conforme a vontade de Deus. E aí, eu quero compartilhar com vocês como eu posso viver então essa nova vida, como eu posso me preparar, como eu posso agir de maneira que eu vou estar pronto para receber o vinho novo, para experimentar as coisas novas. A resposta para isso, o próprio apóstolo Paulo, ele fala em Efésios capítulo 4, eu espero que você avance nisso na sua Bíblia. Efésios, carta do apóstolo Paulo para a igreja em Éfeso, capítulo 4, versículo 17. E eu quero responder para você como nós podemos viver novidade de vida, para que a gente possa também receber o novo de Deus, experimentar o novo de Deus, viver aquilo que Deus tem a mais para a nossa vida.
Amém. Efésios capítulo 4, versículo 17. Abra sua Bíblia aí. Deixa eu só fazer um comentário com você. Já reparou que é comum encontrarmos nas igrejas, no mundo inteiro, não estou falando no núcleo da fé, nem apenas nas igrejas de Brasília, e não somente nas igrejas do Brasil, no mundo inteiro, nós encontramos pessoas que às vezes perguntamos: e aí, irmão? E aí, irmã, quanto tempo você tem caminhado com Deus? Ah, pastor, tem 10 anos. Ah, pastor, tem 15 anos. Me lembro de uma vez que pela segunda vez, isso foi nesse ano, recebi um irmão no gabinete da igreja, lá no Núcleo Bandeirantes. E é um irmão que há uns 5 anos atrás eu tinha também tido o gabinete com ele, acompanhado, aconselhado. E se eu disser para vocês que depois desses 5 anos, o assunto que o irmão trouxe para mim naquele gabinete, estou falando de uns 2 meses atrás, depois de 5 anos, o irmão sentou na minha frente, no gabinete, no primeiro andar da igreja do Bandeirante. Ele contou, falou. Quando ele terminou de falar, eu falei com ele assim: peraí, irmão, isso não é a mesma coisa que você falou comigo quando a gente conversou há 5 anos atrás? E ele um pouco constrangido, mas eu tenho liberdade com ele. E na verdade posso dizer para você que, como pastor, queridos, muitas vezes, se você sentar na minha frente para um aconselhamento, pode ter certeza que eu vou falar para você o que você precisa ouvir, não o que você gostaria de ouvir. Esse é o meu papel, essa é a minha missão diante de Deus: te anunciar a verdade e trazer aos seus olhos a realidade do que precisa ser mudado na sua vida. Então eu falei para ele: irmão, peraí, isso não é o que a gente conversou há 5 anos atrás, e a gente está tratando do mesmo assunto. Por quê, cara? Que você está vivendo a mesma coisa, o mesmo ciclo, a mesma história, a mesma luta, a mesma tribulação, a mesma peleja, a mesma preocupação. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer depositar um vinho novo, mas o outro é velho. Então quem não se dispõe a viver o novo, ou melhor, em novidade de vida, não vai conhecer o novo de Deus. Então daqui a 5 anos vai estar vivendo a mesma coisa, os mesmos erros, os mesmos pecados e as mesmas consequências. Mas Deus diz: ei, eu tenho algo novo para a sua vida. Entretanto, não é possível colocar um remendo novo numa roupa velha. Não é possível um vinho novo em um outro velho. Deus está dizendo assim: ei, mude, seja transformado. Amém. Viva em novidade de vida. Mas como, pastor? Efésios capítulo 4, versículo 17. Não sei como está na sua Bíblia, mas o subtítulo da minha Bíblia é: a primeira coisa que eu quero te dizer, viva como um filho da luz e não um filho das trevas. Viva como um filho de Deus e não um filho do diabo, que é o pai da mentira. Viva em luz. Viva conforme a palavra. A palavra de Deus está escrito para nós, ela é lâmpada para os nossos pés e ela guia os nossos passos, ela mostra o caminho a seguir. A segunda coisa que eu quero dizer para você, como viver em novidade de vida: a primeira coisa, viva como filho da luz e não filho das trevas. Mas a segunda coisa que eu preciso dizer para você hoje, mas antes eu vou fazer uma pergunta: quem gostaria de viver o novo de Deus aqui? Glória a Deus. Coisas novas, experiências novas, ter mais de Deus, mergulhar mais fundo de Deus. A segunda coisa que eu tenho para dizer para você: se você deseja viver o novo de Deus com muito carinho e amor, senão eu não falaria isso para você, você precisa abandonar o pecado da sua vida. Você precisa romper com o pecado. Você precisa acabar com a vida de pecado e com toda a impureza na sua vida, das suas práticas, das suas palavras, das suas respostas, dos seus olhares, dos seus pensamentos. Efésios 4, capítulo 4, versículo 17, como eu falei para você, leia comigo aí, por favor. Juan, se você puder projetar, está escrito assim: assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios. Não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Quer viver o novo de Deus? Amém. Vive em novidade de vida.
como viver em novidade de vida. Viva como um filho da luz, um filho de Deus. Abandone o pecado da sua vida. Acabe com todo o pecado da sua vida. Ouça isso aqui: o pecado, ele é o melhor amigo do diabo e é o maior inimigo do homem. O pecado destrói casamentos, famílias, sonhos, projetos. Destrói carreiras profissionais. Vou dar um exemplo triste para vocês aqui. Onde o pecado destruiu uma carreira profissional. Lembro de uma empresa que eu fazia um tratamento de fisioterapia. E eu sei dessa história porque a minha esposa trabalha nessa empresa durante 2 dias por semana pelo período matutino, já que ela é funcionária da Caixa Econômica. Então, a partir de 11 horas, quando ela trabalha de manhã, ela entra na Caixa, mais 2 dias da semana ela entra na Caixa mais tarde, e pela sua formação acadêmica e pela sua especialização na área da fisioterapia, ela ama a fisioterapia, então ela também trabalha em fisioterapia. Vocês viram que na casa a mulher tem que trabalhar, né, irmãos? É uma escolha dela. Ela ama a fisioterapia e não quis abrir mão. Uma profissional naquela clínica que ela trabalha, ela acabou se envolvendo com um paciente. Mas pensa numa profissional excelente. Pensa numa profissional que todo mundo procurava, todo mundo queria ser atendido. Conhecedora, cheia de expertise no que fazia. O que aconteceu com aquela moça? Ela foi demitida. Ela foi afastada. Por quê? Porque ela deu brecha para o diabo. Porque ela cometeu um pecado. E ela se envolveu com aquele paciente. Um paciente que também era casado. Foi uma confusão enorme na clínica. E o pior de tudo, uma perda enorme para a clínica, para os clientes da clínica e para a carreira profissional da moça. E o pecado é isso mesmo. Ele destrói, ele aniquila. O maior problema da humanidade, ouve isso, o maior problema da humanidade não são os políticos corruptos, não é o alcoolismo. O maior problema da humanidade não são os chefes ou os patrões cruéis, ingratos. O maior problema da humanidade não são as drogas, os traficantes, os morros no Rio de Janeiro. Não são as favelas, não são. O maior problema da humanidade, querido, se chama pecado. Então, se você tirar o pecado da sua vida, se a gente conseguisse tirar o pecado do mundo, você ia ver como as coisas iam ser muito melhores. Glória a Deus. Como as coisas mudariam. Como as coisas mudam na nossa casa, na nossa vida, quando você tira o pecado. Eu sou uma prova viva disso. Eu não nasci no berço cristão. Eu não nasci numa família praticante do Evangelho. Pelo contrário, eu nasci numa família onde meu pai é carioca, como diz o ditado, carioca da gema. Aquele de falar palavrão, de viver, ter uma vida torta na sua juventude, infância, etc. Uma família onde eu tive vários exemplos errados de parentes, primos, tios, a ponto de ter tio que achava bonito levar o meu primo para ter uma experiência sexual com prostituta, porque o cara tem que virar homem, porque é cego pelo pecado. E claro que a maioria desses parentes se divorciaram dos seus casamentos, assim como meu próprio pai, a minha mãe, porque não conheciam Jesus, porque viviam uma vida dando brecha e espaço para o pecado. Então eu digo para você: tira o pecado da sua vida, tira o pecado do mundo, e você vai ver como as coisas seriam muito melhores. Amém. E quando eu falo que isso faz parte da minha vida, e eu disse: eu não nasci no berço cristão, então até um tempo da minha vida eu andei como um errante, eu andei como um filho das trevas, até o dia eu tive encontro com Jesus. Amém. Até o dia que o maior milagre que podia acontecer na vida de um homem ou de uma mulher aconteceu na minha vida. Eu olhei para o alto, estendi a minha mão e eu disse: sim, Jesus, eu entrego a minha vida para ti. E aí começou um processo de renovação, de uma novidade de vida. Mas é claro que isso não foi automático. Eu disse para você um pouco atrás, mas isso não é automático. A novidade de vida não é automática. Então eu comecei a abrir mão, a negar o pecado na minha vida. Amém. E como foi isso, pastor? Me afastei de amizades. Mudei até a academia que eu treinava natação. Até porque eu tinha uma moça, uma professora que eu tive um relacionamento, eu não podia mais continuar lá, eu queria mudar tudo. Eu terminei o noivado, inclusive a moça da natação era uma professora que eu era noivo. Eu lembro da história do noivado, e eu falei: olha, se você não quer andar comigo, não quer casar comigo, mas em Cristo não quer andar com o meu Deus, então não dá mais. Eu tirei aquela aliança do meu dedo.
para o noivado, sair daquela academia de natação. E sabe que um atleta, para deixar uma academia de natação, não é fácil. Mas por amor a Cristo. Pelo desejo de viver algo novo, de viver algo que eu nunca tinha vivido. Eu não aguentava mais aquele vazio dentro do meu coração, dentro de mim, na minha alma, que o mundo nunca ia preencher e não preenche de ninguém. Aquele dia que eu disse sim para Jesus, eu entendi, sabe, querido, que aquele vazio enorme que estava aqui era exatamente do tamanho de Jesus. E eu comecei a andar com Ele, e eu fui deixando o pecado, eu fui largando amizades, eu me afastei de lugares. Eu tomei decisões, olhando para Cristo, olhando para a palavra. E Deus foi transformando a minha vida. E Deus foi mudando a minha história. E eu posso dizer para vocês que hoje eu vivo, dia a dia, o novo de Deus na minha vida. Hoje eu vivo uma vida transformada, uma vida restaurada, um casamento abençoado, em todas as áreas da minha vida. Sabe, se você parar para avaliar, o pecado é a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem. Eu vou te dar algumas respostas, sabe por quê? Porque o pecado afasta você de Deus e faz com que Deus não te ouça. Isaías 59:2 diz assim: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Fala assim: misericórdia, Deus. Misericórdia. Tem gente orando anos, e Deus, por que minha bênção não acontece? A resposta está aqui pela boca do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2. Porque ainda tem pecado oculto na sua vida, porque ainda você não tomou a decisão de radicalizar, fechar uma aliança com Deus. Então Deus não está te ouvindo, porque a Bíblia fala que Deus, Ele se esconde de você. Ele não pode te ouvir por causa do pecado. O pecado afasta você de Deus e faz com que Deus não te ouça. O pecado gera culpa, confusão e acusação. Muitos sofrem na alma, no interior. Muitos estão confusos, estão desanimados, estão em depressão. E sabe qual é a causa disso? Aí vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo, vai para o médico e ninguém resolve, o remédio não resolve, a situação não muda. O que muda é você largar o pecado. E eu quero te fazer mais uma pergunta: o que está faltando para você abandonar o pecado? E viver o novo de Deus, e viver algo sobrenatural, igreja. E viver o melhor de Deus para a sua vida. Você está achando que hoje, que esse tempinho de pecado, esse prazerzinho momentâneo, isso é tudo? Não, Deus tem muito mais. Amém. Uma vida com Deus é maravilhoso. Você vive em paz com Deus, em paz consigo, em paz com os irmãos, em paz com a igreja, em paz com a sua consciência, em paz com o Espírito Santo. Não tem coisa melhor do que isso. Não tem coisa melhor. O pecado produz peso e vazio interior. Como assim, pastor? É isso mesmo. O peso da culpa, o peso das acusações do diabo. Até porque um dos nomes dele, Lúcifer, o diabo, ele se chama acusador. E quando ele encontra um espaço, e quando ele encontra uma brecha, ele fica o dia inteiro acusando, pesando, lançando fardo, lançando jugo. O fardo do pecado, queridos, cansa. O fardo do pecado é pesado. Mas graças a Deus, em Mateus 11:28, Jesus ele diz assim: venha a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Graças a Deus. O fardo do pecado é pesado, mas a vida com Cristo é renovo, é um fardo leve, é um jugo suave. Lembra do jugo? Lembra dos bois? 2 bois carregando uma carroça, carga. O jugo, aquela madeira que fica no pescoço dos dois. O jugo ou canga, o mesmo nome, não é isso? É para facilitar a caminhada. E Jesus fala: ei, quero ser seu canga, quero que você carregue meu jugo, eu quero estar contigo lado a lado, dia a dia, e você vai ver como a caminhada vai avançar, vai fluir. Só que como Isaías 59:2 disse o profeta, a palavra de Deus diz: com o pecado não dá, é impossível. Até porque Paulo disse em 2 Coríntios, agora no capítulo 5, não existe comunhão entre a luz e as trevas, entre a água e o óleo, entre o crente e o incrédulo. Não dá. Por isso eu digo: deixa o pecado. Porque
Porque o pecado ilude, machuca a fé e a alma. O pecado é um engano. Tem a imagem do pirulito aí? Juan, põe para mim aqui. O pecado, olha para isso aqui, olha. É um engano do diabo. O pecado é uma ilusão. Ele pode até parecer prazeroso, mas no final, o pecado destrói. O pecado é uma fraude. O pecado é uma ilusão. Talvez eu já tenha dito isso aqui, mas eu vou repetir. Sabe por que o pecado é uma fraude? Porque ele vai te cobrar um preço mais alto do que você queria pagar. Ele vai te levar para mais longe do que você queria ir. Ele vai te prender por mais tempo do que você queria ficar. Por isso, larga logo o pecado. Escolhe a novidade de vida, viver uma vida abundante, o novo que Deus tem para a sua vida. Então, a terceira coisa que eu quero dizer para você: se você deseja de fato viver novidade de vida, mude a sua maneira de agir e a sua maneira de pensar. Efésios 4, 22, continuando a leitura. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E aqui eu vou terminar essa mensagem. Acredito. Mude a sua maneira de agir e a sua maneira de pensar. Sabe o que eu quero dizer com isso? Se você mentir, não minta mais. Se você usava maconha, cocaína, cigarro, drogas, não use mais. Se você andava com más companhias, com maus exemplos, com amizades erradas, não ande mais. Se você vivia na prática do alcoolismo, da bebedice, não viva mais. Corta isso da sua vida. Lembra do que Jesus falou no Sermão do Monte? Se o teu olho direito, se a tua mão direita te faz pecar, arranca. Se o teu olho te faz pecar, arranca. O que é que te faz cair no pecado? Arranca da sua vida. Um dia eu me arranquei de amizades. Um dia eu me arranquei de um lugar, de uma equipe, de uma academia. Arranca. E você sabe, eu já falei 1000 vezes aqui, tenho rede social como qualquer um de vocês, tem grupo de WhatsApp, mas qualquer grupo de WhatsApp tem coisas erradas. Qualquer perfil do Instagram, que às vezes aparece, não sei como, parece coisa do capeta. Eu não sigo, mas aparece. E às vezes eu estou seguindo, mas não era isso que eu seguia. Eu vou na hora lá, apareceu coisa errada, deixar de seguir. É imediato, meu irmão. Porque se o teu olho direito, só a tua mão direita, se o teu olho esquerdo, não importa o lado, te faz pecar, arranca. Só que o que Deus está falando para nós é uma analogia, ou como é que pode dizer, uma paráfrase. Ele não está dizendo fique cego, não, ele está dizendo o que é que te atrapalha nessa caminhada com Deus? Tira da sua vida e deixa Deus fazer e levar você a experimentar o novo que Ele tem para a sua vida. Se tinha sexo no namoro, acaba com isso, casa logo. Ou então termina com esse namoro e vai esperar em Deus, meu irmão. E vai viver o melhor de Deus. Se assistir a pornografia, filmes impróprios, para de assistir, acaba com isso. Põe baixo nesse negócio. Elimina da sua vida, se adulterar, se trair, corta isso da sua vida, porque Deus tem algo poderoso em você. Amém. Porque não é possível colocar vinho novo em odre velho. Glória a Deus. Não é possível um remendo novo em roupa velha. Não vai combinar, não vai dar certo. Vai rasgar tudo, vai estragar tudo. Põe a imagem número 4 aqui, só para a gente encerrar, por gentileza. Certa vez disse assim o homem de Deus: o velho homem, ele é mais perigoso do que qualquer demônio que tenta lançar tentações ou nos perseguir. Olha que coisa séria. O velho homem é mais perigoso do que qualquer demônio enviado por Satanás. Sabe por quê? Porque o demônio, para um demônio, a gente tem uma declaração de fé e autoridade que diz assim: em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus. Mas e a velha natureza? E o velho homem? Se você não decidir mudar, se você não decidir ser diferente, se você não decidir deixar o pecado, para onde você for, ele vai com você. E ele vai romper, ele vai rasgar, ele vai estragar, e tudo vai se perder. E é por isso que Deus não põe vinho novo em odre velho. E é por isso que não
não se rasga roupa nova para botar um remendo de roupa nova em tecido velho. Entende o que Jesus quer dizer com essa parábola? Ei, Deus tem algo poderoso, novo, maravilhoso, mas Ele espera um recipiente adequado para isso. Amém. Ele espera que você seja a casa favorita de Deus. Amém. Limpa, ornamentada, pronta para que o Espírito Santo venha, capacite, viva, more e faça tudo novo. Amém, queridos? Amém. Se despir do velho homem é mudar suas velhas práticas. Eu termino lendo Efésios 4:25, que diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenham o que repartir com quem tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. E no versículo 32, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Quando se entende a palavra de Deus? Amém. É tempo de viver o novo de Deus. Mas eu repito, não é automático. Mas eu repito, não é por inércia. Deus tem um vinho novo para a sua vida. Deus tem algo novo para a sua história. Deus tem sonhos novos, experiências novas, coisas lindas e maravilhosas para você. Mas é necessário que você decida viver em novidade de vida. Sabe, talvez você chegou aqui hoje e você reconhece que errou, que pecou, que falhou. Essa mensagem não serve para trazer nenhuma acusação para nenhum de vocês, no nome de Jesus. Eu quero repreender e anular qualquer tipo de acusação do diabo que talvez possa ter passado pela sua mente. Até porque a graça do Senhor, ela é um favor imerecido para nós. Entretanto, existe um chamado de Deus para mim e para você. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, queridos? Amém. Feche seus olhos aí onde você está. E eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Enquanto eu vou orar por você, eu te convido a falar com Deus aí no seu lugar. Na verdade, antes de eu orar, vou pedir para o João aumentar um pouquinho esse som aí. Gostaria que você falasse com Deus. Talvez você está aqui hoje, você tem algo a pedir perdão ao Senhor. Talvez você está aqui hoje, você deseja viver de fato o novo de Deus. Mas você reconhece que ainda precisa ser transformado, de mudanças, tomar decisões certas, abrir mão de alguma coisa, deixar algum pecado. Fale isso para Deus agora, você e Ele. Está aí baixinho. Converse com Ele nessa hora. Como diz essa música, fala: Senhor, me solta nessa hora. Se existe algum caminho mal em mim, Pai, me perdoa, me ajuda, me faz romper, me ajuda a mudar, me ajuda a viver em transformação, novidade de vida. Fale com Deus nessa hora, peça perdão para Ele. Naquela cruz Ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu quero dizer para você que você já foi perdoado na cruz. Nenhuma acusação do diabo pode prevalecer sobre a sua vida, nenhuma condenação, no nome de Jesus. Nenhuma maldição pode continuar na sua vida. A partir do momento que você escolheu Jesus, escolheu mudar de vida, escolheu viver em novidade de vida. Então que você nessa noite decida de uma vez por todas abandonar todo tipo de pecado que talvez venha caminhando com você, que talvez você venha trazendo com você. Talvez é algo que ninguém sabe, que está escondido, está oculto.
lembrem-se que Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Fechem as brechas, se coloca no caminho da novidade e do novo de Deus. É tempo de ver o novo de Deus, é tempo de experimentar coisas novas, é tempo de fazer uma aliança verdadeira com o Senhor. Amém? Amém. Deixa eu orar por você nessa hora. Coloca a mão no seu coração e onde você está. Senhor meu Deus e Pai, no nome de Jesus, eu venho nessa hora para interceder e colocar cada um desses irmãos aqui na Tua presença. Pai, eu te peço que diante dos seus erros, dos nossos pecados, que o Senhor venha nos perdoar, tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos capacita, nos ajuda a viver em novidade de vida, nos ajuda a arrancar aquilo que nos faz cair, aquilo que nos atrapalha, aquilo que quebra a nossa comunhão e a nossa intimidade contigo. Ah, Senhor, no nome de Jesus, manifesta a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Pai, a negar, a vencer as ciladas do diabo, as bandejas de Satanás. Ah, Senhor, queremos viver na novidade de vida que o Senhor tem para nós. Queremos conhecer o novo de Deus, viver grandes coisas, novas coisas no Senhor. Pai, capacita cada um dos meus irmãos, ajuda-os, seja com cada um deles, no poderoso nome de Jesus. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Amém. Deus. Deus te abençoe e que Ele faça por meio do seu Santo Espírito que essa palavra ela encontre no seu coração solo fértil, para que ela cresça, desenvolva a raiz e dê muitos frutos na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe Amém. vocês. Glória a Deus.